Nos dois vídeos que eu falei sobre web scraping, quando a gente estava fazendo a aquisição dos códigos do Ibovespa para acoplar juntamente com os dados que vêm do Data Reader do Yahoo Finance, eu alertei vocês de que a maioria, assim, boa maioria não, mas a boa parte do site hoje em dia já está preparado para te permitir baixar dados que existem nas homepages, nas webpages e nos bancos de dados. Tá? Então, nas aulas que eu falei, nas videoaulas que eu falei sobre web scraping para o Ibovespa, eu disse que aquele trecho da webpage que tinha código, uma tabela com os códigos de todas as empresas listadas na Bovespa e o seu peso na carteira teórica, aquilo não estava dentro de um ambiente onde você poderia baixar automaticamente do Data Reader. Então a gente tinha que entrar dentro de um código da página, buscar o caminho da tabela e colocar esse caminho como uma URL. Para demonstrar que realmente já existe essa facilidade em outros sites, ou seja, você não precisa entrar numa web page, na parte de programação da web page para pegar o caminho, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o do Federal Reserve, então, que é o Banco Central americano. No Federal Reserve, você já tem na homepage deles exatamente uma maneira de puxar os dados de um banco enorme de estatísticas de desemprego, de taxa de juros, de títulos de dívida pública de 40, 50 anos atrás, preparados para ser lido pelo Python. Tá? Então você não precisa fazer todo aquele processo que eu fiz para o caso da Bovespa, ou seja, para entrar na parte do web page, procurar aonde está a tabela, pegar o caminho da tabela e colocar no Python. No caso aqui, por exemplo, do Federal Reserve, o Banco Central americano, vocês vão ver que já está tudo pronto para o Data Reader, então você não precisa fazer nada daquilo. Tá? Então, aqui, o que a gente tem então é uma coisa chamada FRED. O Federal Reserve preparou essa página chamada FRED para salvar, deixar para vocês disponíveis diversos tipos de estatísticas. Por exemplo, aqui dá para ver aqui, ó, ele explica no próprio site que você pode fazer download de gráficos e rastrear 766 mil séries temporais americanas e internacionais, tá? De 101 plataformas diferentes. Então, isso tudo já de forma automática. Você só tem que saber exatamente qual é o símbolo que você deve procurar. Né? Eu vou acessar diretamente aqui a homepage, que já está aqui. Ó. Então, esse é o Fred, né? É o caminho onde você tem o banco de dados do Fed. Tem várias estatísticas, como você pode ver aqui, ó, tá? Preço de consumidor, o PIB, assim por diante. E eu vou acessar aqui então essa parte aqui de cima que fala das séries temporais, tá bom? Então quando você clicar aqui nessa parte de séries temporais, ele abre, olha lá, um monte de séries temporais interessantes. Então você tem lá o GDP, né, que é o PIB doméstico, você tem títulos de 2 anos, 3 anos, taxa de desemprego e assim por diante. Tá? O interessante que eu vou fazer aqui é esse aqui, ó, é o título do Tesouro Americano com maturidade, taxa de maturidade de 10 anos. Tá? Então ele tem um investimento de 10 anos. E aí você tem diário, mensal, semanal. O diário, para você ter uma ideia, você tem ele desde 1962. Né? Então, e ele é atualizado de hora em hora. Então, o título diário com o Data Reader, se você clicar aqui, você vai abrir a série. Eu vou clicar aqui para você ver como é que tá. Ó. Essa é a série. Tá? Tá vendo? Você tem então desde aqui está até 2016, mas se você puxar mais, você vai ver todos os dados desde 1962. Então a gente tem aqui a taxa de juros americano, desculpa, o título americano. E aí você pode trazer esses dados automaticamente para o seu data frame dentro do ambiente Python, tá? Que é o que eu vou fazer aqui com você agora. Então, aqui, exatamente isso que a gente tem, que é o site onde eu fui, né? A gente clica lá, vai no site, vê a parte diária, e aqui é que está a parte interessante.
Tá vendo aqui que tem um DGS10? Esse é o símbolo exatamente importante para pegar o título da dívida pública americana. Então, é isso que a gente vai ter que colocar dentro do nosso programa em Python, né? Então, ó, o DGS10, que está nesse caminho aqui, ó, nessas séries, nessa página aqui, ó, é o responsável por manter os dados do Tesouro Americano desde 1962, com taxa de vencimento de 10 anos. Tá? E como a gente faz isso? Bom, você tem que iniciar. Assim, eu coloquei aqui para você lembrar sempre que se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, você não pode deixar de instalar o Pandas Data Reader, senão não vai funcionar. Tá? Então lá no console tem que ter pip install pandas underline data reader. É isso que vai fazer você puxar os dados de forma automática desse lugar chamado FRED, que é o ambiente do Federal Reserve para pesquisa, para utilização de estudos e assim por diante. Bom, o que você deve fazer então é exatamente começar puxando de qual o início e o final da série que você quer buscar, né? Então eu coloquei aqui janeiro de 1970 até 24 de novembro de 2019, por exemplo. E aí você cria o Data Reader, né? Ou seja, você vai chamar e colocar, eu vou colocar aqui num data frame chamado DF1, quem? O título da dívida pública americana com vencimento de 10 anos, que é o DGS 10. Aqui o lugar, se você lembrar das aulas antigas que eu tenho, as vídeos aulas sobre Yahoo, a gente colocava o Yahoo aqui, né? Eu colocava aqui o símbolo, o código da ação e aqui o site Yahoo. O site não é Yahoo, eu vou colocar o Fred agora. Então, esse símbolo com Fred já está programado para o Data Reader te trazer no formato de data frame os dados que estão tabelados. E de quando a quando? De início a fim. Então, quando você faz isso, você habilitou a baixar os dados diretamente do Fred. Para ficar interessante, ficar bem didático, é legal você colocar, por exemplo, a média móvel. Como são dados diários, é interessante fazer uma média móvel de 500 em 500 dias, né? Um pouco mais do que um ano e meio, para suavizar a curva e você ver qual a tendência do movimento dos títulos da dívida pública. Tá? E aí, então, você faz o plot. Né? Eu posso plotar aqui, por exemplo, o título do Tesouro Americano e plotar junto a média móvel com cores diferentes, com um cenário diferente para ver. Se você fizer isso, você vai ter exatamente isso aqui. Ó. Então, desde 1970, a trajetória desse título do Tesouro Americano, com vencimento de 10 anos, é essa daqui. Ó. Teve uma alta exatamente nos anos 80, né? 80, comecinho de 80 comecinho de 80 até mais ou menos meio de 80, e aí depois começou a cair, né? Cair. Ó. Você está vendo que ele tem uma trajetória de queda desde 1980 até agora. Tá? Isso aqui é porcentagem, então você vê que é 14%, né? E aqui é 2% ao ano. Tá? Essa é a taxa. Como a gente tinha crise lá nos anos 80, que era a crise do petróleo, tivemos várias crises financeiras entre 70 e 80, a taxa de juros americanos era muito alta, né? E com a melhora do cenário ao longo dos anos, foi caindo. E se você observar bem, mesmo com a crise de 2008, a taxa americana continuou ainda caindo. Tá? Ela continua caindo até hoje. Os títulos o título de 10 anos do Tesouro Americano. Tá? Eu vou fazer então passo a passo aqui com você, para a gente acompanhar e você poder repetir esse gráfico, que vai ficar bem legal para o seu estudo aí, tá legal? Então, a primeira coisa, como eu falei, já está aqui no nosso Python, exatamente o início e o fim da onde eu quero puxar os dados do FRED, né, do Federal Reserve. Então, agora que a gente coloca então df1 é igual o dt, que é exatamente para criar, df1 é igual a web, onde eu vou puxar do Data Reader os dados do Federal Reserve. Então, web eu estou usando como pandas, né, o pandas data reader.data. Web. Vamos colocar aqui, data reader. O título da dívida americana, DGS10. Esse é só um exemplo, tá? Se vocês forem naquele site, vocês vão encontrar várias séries interessantes.
Fred, que é o nome do site, início e fim. Bom, com esse data frame, como eu falei, vai ficar aqueles valores muito rebuscados. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar no mesmo data frame. Vamos puxar primeiro para você ver já. Vou dar um zoom aqui também. E vamos diminuir um pouco essa aba aqui para você ver o resultado do que é esse DF1. Então, eu rodei. Ele foi lá no Fred, tá vendo? Se você colocar então DF1 aqui, ó, isso é o que está lá. Então, ele volta para mim lá do Tesouro Americano, né, do Banco Central Americano, data, ó, exatamente como eu queria, 1 de 1 de 1970, 2 de 1 de 1970, vai voltando com os valores, ó, tá? E agora eu vou criar uma terceira coluna. Qual coluna? Eu vou criar a coluna da média móvel. Então, eu venho aqui e digo para ele o seguinte, olha, DF1, média móvel, então eu vou criar aqui med underline move, vai ser igual df1 de que qual df1? Vou pegar aqui a coluna DGS10, essa é a coluna que eu quero trabalhar. Se você lembrar da aula de média móvel, o método é o rolling, né? Lembra do método rolling? Então, rolling, janela de 500 dias, então window igual a 500 dias, mínimo período 0, não quero limitar muito os períodos, então mínimo do período igual a 0. E aqui o que tipo que a gente quer, então eu posso ter o máximo pelo mínimo, pela média, eu quero pela média, tá? Então vou colocar aqui min, abre e fecha parênteses em branco, tá? Então com isso eu fiz exatamente a média móvel desses dados. Vamos rodar de novo para você ver o resultado. Você vai ver que ele vai criar uma tabela DF1, olha lá, ele criou a tabela com uma terceira coluna. Alguns dados vêm faltando, tá? Para a parte gráfica não dá problema. Se você for fazer um estudo um pouco mais que vai utilizar a parte estatística, talvez seja interessante limpar essas linhas que estão aqui, tá? Mas para a parte gráfica não tem problema. Então eu criei exatamente esse comando da linha 15. O que está fazendo o comando da linha 15? A média móvel de 500 dias do título da dívida americana com vencimento em 10 anos, e eu criei com esse MedMove, né, ou seja, a média móvel, uma terceira coluna que é onde estão os valores da média. Tá? Bom, então a gente está apto agora a fazer o gráfico. Então como que eu faço o gráfico? Eu vou criar a aba de figura, que é Fig, é o nosso Matplotlib, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar fig.subplot 1, ou seja, não tem divisória nenhuma, tá? E eu vou dizer para ele utilizar nesse eixo que eu estou criando, fazer o gráfico do df1.index, ou seja, o eixo X são as datas, por df1, e aqui eu coloco o valor real do título americano, do Tesouro Americano. Então, DGS10. Tá? Bom, aí você pode incrementar aqui, né? Então, como lá no slide eu incrementei, eu vou colocar aqui que a cor desse título vai ser, por exemplo, black, ou seja, o gráfico vai sair em preto, mas se você colocar alfa, significa é o tipo de luminosidade que você quer na linha. Eu quero deixar ele meio cinza, tá? Então, esse alfa igual a meio vai deixar um preto não tão forte, mais para branco, mais para cinza do que para preto, tá? E aí eu vou colocar junto, vou colocar a nossa média móvel. Então eu venho para cá, ax.plot, o eixo x é a mesma coisa, df1.index, vírgula, df1, então o gráfico do eixo x pelo eixo y, onde agora é a terceira coluna, que é a média móvel, MedMove. Tá? Opa, aqui é um underline, MedMove. Vou colocar então cor aqui também, vou colocar color igual a black puro, né, para ficar diferenciado da cor do título da dívida americana. E aqui eu vou então colocar um título. Veja bem que eu não estou usando fig.title porque eu dimensionei isso como uma variável chamada AX.
Quando você usa a X para representar uma figura, você não pode usar o fig.title. Então, a maneira de você ajustar um título é colocando o nome da variável que você criou a figura, ponto, e aí ao invés de title é um set title. Tá? Set title, e aqui você coloca o título que você quiser. Por exemplo, Tesouro dos Estados Unidos, com vencimento 10 anos. Tá? Bom, feito isso, eu quero, além desse título, colocar uma fonte um pouco maior. Então, font size, vamos colocar bem grandona, vou colocar aqui 18, tá? E se você quiser ele em negrito, você vem aqui e coloca, então, o peso, né? Então, weight igual a bold. Isso é o negrito da fonte que você está colocando. Tá? Vou puxar um pouco mais para cá. Pronto. Com isso está confeccionado. Então, essa primeira parte, você baixa os dados, né, o web scraping exatamente do Fred. Aqui a gente faz uma média móvel para a gente ver a tendência. E essa parte aqui você faz exatamente a figura, o gráfico, conforme eu tinha mostrado no slide. Então, rodando aqui, ó, tá aí. Né? Então, ele tem lá o título de 10 anos e a gente vê, então, aqui a média móvel de 500 em 500 dias. Tá? A gente vê a tendência da média móvel. Você pode acoplar isso criando um outro DF, por exemplo, para misturar a data reader, ver o valor da bolsa de valores, né? Enfim. Eu tenho um aqui que é parecido com esse, onde eu faço aqui uma comparação entre o Dow Jones, né, e o Federal Reserve, ou seja, o título da dívida pública de 10 anos. Se você fizer isso, olha, a gente tem o seguinte gráfico. Eu criei um outro data frame, tá? E criei um outro eixo que é usando o Twins, que é um eixo gêmeo, né, do lado direito. Observe que o Dow Jones, a curva de Dow Jones do mercado de ações americana é inversamente proporcional à queda dos juros. Então, quanto mais existe a queda no valor dos títulos americanos, né, no valor de porcentagem, mais o pessoal desiste de ficar comprando porque a rentabilidade vai ser menor e passam a comprar bolsa de valores. Né? Aqui você vê uma queda forte, a queda de 2008, né? Mas mesmo assim o Dow Jones voltou a crescer. Né? Então você vê que quando os títulos americanos começam a perder sua remuneração, o pessoal muda de lado e começa a investir em bolsa de valores. Tá? Isso aconteceu em anos anteriores, no século passado, é uma coisa perigosa, tá? Como a gente viu em 1929, mas eu volto a falar isso no futuro. Isso aqui é só para a gente testar se estaria funcionando ou não o FRED, né? A base de dados do Federal Reserve. Então fica aí para você uma dica de misturar coisas, né? Misturar ferramentas importantes e interessantes, utilizando web scraping de sites que já têm preparado para isso o data reader com o seu local para fazer download dos dados. Tá bom? Um abração, espero ter ajudado. Até mais.